Olá, alunos! Mais uma vez estamos juntos em mais uma aula online e dessa vez iremos explorar o repertório sociocultural, né? É uma das exigências do Enem que você apresente repertório, no caso, filmes, séries, filósofos, né, sociólogos, livros, músicas, algo que você possa explorar as várias áreas do conhecimento. Então, nós estaremos explorando, no caso, tanto a competência número 2, 200 pontos, como também um pouco da competência número 1, número 3, onde a gente tem que buscar, né, selecionar, relacionar, organizar alguns fatos, informações para estar argumentando, baseando, apoiando os nossos argumentos. Hoje, nós iremos explorar alguns exemplos de filmes, tá? E como a gente pode associar isso, é claro, de forma breve, a alguns temas. O primeiro exemplo que eu trago é o fenômeno pop, O Poço, né, que foi lançado, se eu não me engano, ano passado, 2019, que conta a história de Goethe, eu nunca sei falar. E aí ele vai, por livre e espontânea vontade, para uma prisão vertical, onde ele pretende parar de fumar. E ele leva um livro, né, que era o que ele não conseguia ler, e ele vai lá e leva um livro. Só que a gente pode trazer várias coisas dentro disso, né? Não só a importância da leitura, mas a segregação social, visto que é uma prisão vertical e fica dividido, né, entre os primeiros andares e os últimos andares. E os primeiros andares normalmente recebem comida, tem uma melhor situação dentro do poço, os últimos andares não. Então é uma coisa bem interessante de falar sobre a segregação. Questão do consumo desenfreado também dá para se falar bastante. Tipo, quem tem condição acaba consumindo mais, quem não tem, né? Bem interessante. Dá para explorar o sistema carcerário e todas as problemáticas, né, que se encontra. O desperdício de alimentos também dá para falar. A questão também da leitura é algo bem interessante que também pode se levar em conta com o exemplo do filme O Poço. O segundo exemplo que eu trago é o filme Parasita, que foi um filme que a Netflix lançou, ganhou diversos Oscars, porque foi um filme fenomenal. E ele traz exemplos para ser trabalhado em vários temas. A desigualdade social, né, a questão da falta de conhecimento de algo, né, de uma parte da população, além de deter condição financeira, também detém conhecimento e outra parte não. Então a gente pode falar essa questão da justiça social, como também a justiça com as próprias mãos. Não vou dar spoiler não, mas eles o pai meio que faz uma justiça e é bem interessante. Conhecimento como status também, né? A questão dessa diferença social fica muito clara, principalmente quando o chefe da família fala do cheiro do motorista. É fenomenal essa parte, então dá pra gente trabalhar isso também nesses temas. Nós temos outro filme que foi lançado ano passado e ganhou destaque esse ano, O Milagre da Cela 7, um dramalhão fenomenal que me fez chorar bastante, mas eu recomendo demais que vocês assistam, tá? E é uma história muito emocionante, é um drama que mistura um pouquinho de comédia, muito bom esse filme. Ele fala da corrupção no meio político, ele fala da questão da prisão por inocência. Aí eu me lembrei de outro filme muito bacana, agora já um pouco mais antigo,
que é a vida de David Gale, que também fala dessa questão da prisão, dessa questão do julgamento e da condenação, e mesmo a pessoa sendo inocente, então é bem interessante. E aí traz um exemplo, interessante também a questão da garantia do direito à paternidade. No caso, por além dele ter problemas, né, de certo modo, um retardo mental, mesmo assim ele é o pai e aí tem essa busca, essa luta pela paternidade, também é bem interessante. Outro filme legal é A História de um Casamento, é bem interessante esse filme porque ele vai trazer temas muito comuns, que é a questão do relacionamento abusivo, os relacionamentos tóxicos, e ele vai trazer isso. É um casamento que está chegando ao fim, vem toda aquela questão do divórcio, e aí vem outro tema muito legal, que é de se trabalhar, no caso, que é a alienação parental, né? Esse abandono, onde também tanto sem a presença também como a influência da família no meio infantil. Então dá para trabalhar. Esse filme é muito interessante, muito bom. Por Lugares Incríveis, ele vai também trazer uma temática mais jovem, mais, vamos dizer assim, contemporâneo, onde ele vai falar sobre saúde mental, vai falar sobre bullying, estímulo à criatividade juvenil, ele também vai tratar. E a gente tem essa questão do como a questão do emocional, que vai se apoiar tanto na questão do bullying, como isso também desenvolve, né? E aí a gente pode linkar em outros temas, como depressão e tudo mais. Por último, eu trago o filme A Voz do Silêncio, que ele vai falar sobre a questão da deficiência, né? É uma garota surda e ela vai sofrer bullying, essa questão da inclusão. Então é muito interessante esse filme, por mais que a gente já tenha tido um tema que foi o tema de 2017, foi os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, mas a gente também não pode deixar de tratar isso e linkar isso em outros temas, né? Visto que a segunda competência, ela pede que a gente explore várias áreas do conhecimento. Então, a gente pode falar da desvalorização dos deficientes, a falta de estrutura escolar, a cultura do ódio, né? Porque as pessoas acabam nutrindo o ódio. Então, esse filme dá pra gente trabalhar, além de ser um anime, ser muito, muito legal mesmo. Aí eu trouxe 2 exemplos de redações, os exemplos mais próximos foi de 2018 e de 2019, e esse de 2018 é de Fernanda Carolina, ela nota 1000, e ela cita um filme. Vamos ler? No filme Matrix, clássico do gênero ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta de um mundo em que vive na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos, que, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle, são explorados por um sistema distópico dominado pela tecnologia. Embora seja uma obra ficcional, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro, pois, assim como na obra, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos, sujeitando-os aos filtros de informações impostos pela mídia, o que influencia negativamente seus padrões de consumo e sua autonomia intelectual. Nós temos aí, lembrando, qual foi o tema de 2018? A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, né? Então, ela traz um filme que vai falar sobre essa manipulação. Então, ela faz um paralelo, faz uma abordagem, ela compara a situação da sociedade atual a partir dos filtros de informação impostos pela mídia com o enredo do filme. Então, faz um casamento perfeito, ótimo uso de exemplos de um filme, de um repertório sociocultural. Já em 2019, que o tema foi a democratização do acesso
ao cinema no Brasil, né, nós temos o exemplo de João Pedro Silva Bonfim, que ele traz um filme de Charlie Chaplin. Ele fala assim: o filme cumpre um papel importante de conscientizar as pessoas. O filme O Grande Ditador, de Charlie Chaplin, por exemplo, traz consciência a respeito do preconceito contra os judeus, pois retrata a Alemanha por volta de 1940, época em que dominada por um sistema nazista, a qual pregava o antissemitismo. Esse filme também apresenta um contexto que se assemelha ao cenário atual no Brasil, já que retrata a opressão de um governo ditatorial, fenômeno cujo conhecimento é muito importante na contemporaneidade, uma vez que grupos que defendem o autoritarismo e outras medidas antidemocráticas têm surgido e ganhado espaço no território nacional. Desse modo, os filmes têm grande peso na conscientização do povo brasileiro acerca de problemas como o preconceito e a ameaça à democracia. Então, ele casa perfeitamente esse papel do cinema, citando um exemplo, contextualizando com um tema lá no passado e, melhor ainda, trazendo para o presente, né? Então, perfeito esse casamento aí. Então, assistir filme é muito importante, tá? Vários filmes, mas não assistir somente. É preciso analisar, é preciso estudar o enredo, fazer ligações, ler críticas sobre. Isso é bem bacana. Só assim vocês podem ampliar o repertório sociocultural de vocês. Eu espero ter ajudado com alguns exemplos. Vamos continuar estudando, pesquisando cada vez mais. Ok? Um grande beijo a todos e até a próxima.